Para iniciar aí o nosso bate-papo, para que fiquemos aí numa mesma página, né, vamos colocar dessa forma, é sempre importante, né, quando você quer produzir algo, quando você quer conhecer mais sobre alguma coisa, você conhecer a história disso. E com a cerveja não é nada diferente. A cerveja aí, ela já tem mais de 10 mil anos, né, da sua descoberta no mundo. Existem indícios aí de que ela vem sendo produzida aí há muito tempo atrás. E é lógico, existem várias e várias histórias falando sobre isso, onde era algo sagrado, né, onde era forma de pagamento, onde as pessoas, ao invés de receber dinheiro, elas recebiam cerveja. E é lógico, né, mediante ao seu cargo dentro da estrutura ali, você recebia uma quantia X de cerveja diária. Isso não é brincadeira, pessoal. Então, os primeiros indícios de cerveja se encontrou lá na Mesopotâmia, indícios em panelas de barro foram encontrados ali de produtos de cereal fermentados, né? Contam-se muitas histórias de como é que realmente a cerveja ela apareceu no mundo, né? Ela foi produzida pela primeira vez, e uma dessas histórias é de que foi esquecido uma quantidade de cereal dentro de um pote ao tempo, né? E esta cerveja acabou chovendo em cima, veio o sol, fez a extração de açúcares daqueles cereais, fermentou-se devido à temperatura da época. E como se tratava de uma época onde a comida ela era escassa, onde vivia-se muito atrás de caça principalmente, acredito eu que a pessoa da época viu aquele pote com aquela mistura fermentada, com fome, acabou ingerindo e percebeu que aquilo ali, não vou dizer que poderia estar assim gostoso, né? Não sei, mas principalmente ela percebeu que aquilo deu-lhe uma certa alegria. E é o que acontece aí com produtos fermentados. Esta é a história do início da cerveja. E a cerveja, ela era produzida principalmente por quem? Pelas mulheres. Então as mulheres da época é que faziam a produção da cerveja. Então um salve aí as mulheres que nos proporcionam até hoje aí tantas alegrias. Então assim, ó, eu deixo esse like aí, porque se não fossem as mulheres, pode ocorrer de que não existisse a cerveja hoje. Então, pelo amor de Deus, é de suma importância aí ressaltar este ponto aí da história. E nos primórdios, né, quem produzia cerveja normalmente era quem fazia pão. Então, dá para se entender um pouco desse processo, porque na época não existia malteação, não tinha um processo de maltagem do cereal. Então, como que ele era maltado? Você fazia o pão de cereais brutos, rudimentarmente moídos. Fazia o pão, colocava ele no fogo, e este fogo fazia a malteação daquele malte. E aí você pegava essa espécie de pão, colocava dentro de um vasilhame, enchia de água e deixava lá. E ele, lógico, aí sim, com os seus açúcares, se dissolviam na água, os fermentos se depositavam sobre aquele mosto e acabava saindo a cerveja. Então, lógico, uma cerveja extremamente oxidada, não dá para a gente comparar as cervejas que se tinha naquela época, com certeza, com as cervejas que nós temos hoje. Então, o fermento ele foi descoberto pelo homem há pouco tempo atrás, vamos ver pelo histórico que a cerveja tem no mundo. Então é interessante aí você estudar um pouco, entender um pouco da história, quando a hegemonia de muitas cervejarias no mundo e tudo mais, elas são designadas aonde? A monastérios. Por quê? Porque diziam que a cerveja era algo divino. Padre ou bispo ou pessoa da igreja tinha um poder com aquela pá cervejeira de transformar o mosto em cerveja. Então assim, com o tempo eles foram descobrindo que realmente era o malte malteado que extraía esse açúcares. Nos primórdios não existia o lúpulo para a cerveja, era os tão chamados grist, né? Que era o que? Eles pegavam ervas amargas, cafés torrados e misturavam aquele mosto para tirar todo aquele dulçor, né? Que se você hoje fizer uma cerveja sem lúpulo, você vai ter
cerveja? Sim, mas vai ter uma cerveja muito mais doce, né? Porque o fermento ele não consegue consumir todo aquele açúcar que está ali dentro. Porque existem cadeias pequenas, cadeias grandes de açúcar, a gente vai estar puxando essas informações em outros vídeos nossos para estar dando um entendimento melhor sobre a malteação do malte, fermentação, processos de fermentação, temperatura, lúpulos, né, tipos de lúpulo, o que cada um traz, o que traz amargor, o que traz aroma, certo? O que traz amargor e aroma. Então a gente vai estar discutindo aí em próximos passos.